noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Eu gostaria primeiro de desculpar o barulho que está tendo aqui, porque eu moro próximo aqui à Praça Cívica e está tendo show e eu não consigo, eu estou o mais fechada possível no ambiente. Bom, eu vou me apresentar. É, Meu nome é Silvia Soares, sou professora de língua inglesa do município. Desde 2001. Sou mestre em educação pela Florida Christian University. Sou doutoranda, no momento. Eu leciono em 3 escolas. Na Escola Municipal Santos Reis, a qual eu fiz esse trabalho, na EJA. Trabalho na Escola Municipal Professora Josefa Botelho, em Ponta Negra, e na Escola Municipal Josefa Botelho. Vou fazer minha autodescrição. Sou branca, 1,55 m, baixinha, tenho descendência indígena, tenho cabelos lisos com franja, cabelos lisos medianos, olhos castanhos claro escuro e cabelos também. Bom, vamos lá. E meu sinal de Libras é um S, tá? Para quem estiver assistindo, saber o meu sinal. Bom, a minha experiência hoje que eu vou relatar foi um trabalho desenvolvido, vou começar a apresentar, na Escola Municipal Santos Reis, com meus alunos da EJA, tá? Só um minutinho. Deixa eu tentar aqui selecionar. Já está aberto aqui, compartilhar. Eu vou fechar aqui o Minutos, que estava aqui, eu tinha deixado acho que eu vou abrir aqui o slide. Deixa eu ver se eu consigo. Vou cancelar e começar a compartilhar de novo. Os slides. Só um minutinho. Janela, desculpem. Qualquer coisa vocês podem ir no chat, porque quando eu estiver compartilhando eu não vou conseguir. Vocês estão ouvindo bem, pessoal, agora? Tá tranquilo. Bom, eu vou agora, tá? Para minha... Bom, meu relato de experiência vai ser sobre o uso do comics, que são histórias em quadrinhos, das aventuras do personagem Tintin, né? Do cartunista belga EG, tá? Foi uma experiência que eu tive na EJA, do ensino e aprendizado. Bom, para começar, eu estou falando alto devido ao barulho daqui, tá, gente? Se alguém não estiver escutando bem, pode me falar que eu aumento o som. Aumento o som da voz, tá? Então, o personagem Tintin, as aventuras dele, é um cartunista, são desenhos em quadrinhos, tá? É muito conhecido mundialmente. A língua original é belga, mas ele é traduzido mundialmente. E ele trabalha algumas temáticas, tanto através das expressões, ele trabalha espionagem, aventura, fantasia, ficção científica, cenas de humor e sarcasmo, como todo quadrinho. Então, aqui eu vou tirar essa citação. Ao acreditar nos seus sonhos, o homem os transforma em realidade. Vamos sonhar com um mundo melhor e agir coletivamente, localmente. Os personagens de Tintin, né, das aventuras, eles têm essa questão da coletividade. Em grupo, todos somos mais fortes. E também vai trazer uma mensagem, porque são vários cartoons, e eu decidi esse porque tem um objetivo. Primeiro, vamos ter uma definição que seria comics book. Pessoal, a maioria dos slides é em inglês e português, porque é a minha área. Então, as histórias de quadrinhos, os comics, né, eles têm coisas cômicas, tem algo a ver com bobagens, coisas engraçadas, com sessões de quadrinhos também retirado também de jornais, né, naquela última página, ou cena cômica de um filme engraçado favorito.
além das piadas que são contadas como são. Começou assim e depois se tornou vários livros, uma coletânea. Então, uma das histórias que eu selecionei de Tintim para trabalhar com meus alunos, que me surpreendeu bastante, foi Tintim no Tibete. Por que Tintim no Tibete? A gente vai saber o porquê daqui a pouco. Os personagens, Tintim, né, ele é o protagonista, ele é o titular, né? Ele e o cachorro Milu, né, que mais adiante, que é um Fox Terrier branco, né, que é o melhor amigo dele. Que até uma curiosidade, esse cachorro, esse Milu, era um apelido na adolescência de Hergé, o cartunista, foi uma das namoradas dele. Ele deu uma homenagem. Claro que a variação dos nomes dos personagens de país para país vão mudar, tá? Então, Tintim, ele é o titular, ele é um repórter, né, belga, e foi aqui é o cartunista Hergé, que a gente vai ter mais um pouco da biografia. Então, Hergé, ele tenta passar a história da vida dele. Estamos em 1929, período já pega a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invade a Bélgica, e também por isso que tem algumas histórias de Tintim, as quais tem um ditador, tem um tirano, porque ele se baseia na história da própria vida dele, tá? Então, o personagem Tintim foi criado em 1929 e foi introduzido Le Petit Vertiginet, que é um suplemento de um jornal belga, tá, pessoal? Quem está na Bélgica pode falar belga e pode também falar francês, tem uma grande descendência. Bom, aqui estou falando sobre Hergé, que é o mais conhecido, né? Ele nasceu em 1907, em uma outra época, né, no século XX, tá? E morreu em 1983. Ele criou, né, o Comic Strips, que é essas tirinhas, como o Tintim como herói, que era um jornalista adolescente, né? E cerca dos 50 anos, as aventuras de Tintim, ele trabalhou cerca de 50 anos, nós vemos aqui abaixo. Estou descrevendo, pessoal, desculpe, eu esqueci a descrição, porque eu sei que tem algumas pessoas. Tem o cartunista Hergé, ele está fazendo um de seus trabalhos, e acima nós temos que o slogan Tintim sempre correndo com Milu para mais uma aventura, tá? Tintim, ele foi vendido, ele foi traduzido em 23 álbuns e vendido em 70 milhões de cópias em 30 línguas, ou seja, ele é muito conhecido mundialmente. E ele é um dos mais amados personagens dos cómics, porque ele é muito legal com os amigos, ele é muito expressivo, e assim, ele sempre procura fazer o bem ao amigo. Tá? E daqui a pouco vamos ter a história que eu escolhi. O verdadeiro Hergé, ele tem Tintim por trás da sua própria história de vida, né? Ele foca nas controvérsias, e a sua biografia também trata-se. A história de Tintim fala das viagens de Tintim, mas na verdade está falando das próprias viagens de Hergé. Aqui são os personagens, vamos voltar aqui à nossa adolescência, né? Os personagens de Tintim e Milu. Nós temos Dupont, né? Que é aqueles detetives desajeitados que não entendem fazer tudo errado. Temos Capitão Haddock, né? Que é sempre mal-humorado. Era cachaceiro no início da série, mas foi melhorando. Temos Tintim, o personagem principal, Milu, e aí temos, só para relembrar, Bianca Catasfiore, que é uma cantora de ópera. Aí temos também o cientista, que ele tem deficiência auditiva, ele é surdo, e ele também. E aí nós temos o ditador, o general Serafim, e o médico alemão, que é justamente coisas que foram baseadas na época. Então, esses aqui são personagens secundários, os principais é Tintim, Capitão Haddock e Milu, tá? Sempre eles estão nas mesmas histórias, certo? Tem outros personagens, mas eu coloquei os secundários, tá? E aqui, pessoal, vou passar bem rápido, né? Aqui está uma visualização de todas as histórias, né, que ele teve. Só eu fiz traduções de algumas, tá? Estão todas em inglês, mas aí são os diversos livros. Aqui eu vou trabalhar, que eu trabalhei com meus alunos, foi Tintim em Tibete.
Só um parênteses em relação aos personagens. Quando eu estava passando na sala de aula, os alunos sabiam dos nomes, sabiam das características. Foi muito legal, foi uma aula muito produtiva. Foi o nível 3, tá, que eu passei, e no nível 4 eu passei uma outra aventura, mas eu trabalhei principalmente no nível 3. Os alunos fizeram um desenho de Tintim, fizeram um desenho de Milu, foi muito produtiva a aula, tá? Então, algumas dos livros dele é O Tesouro de Haki Ramu Terrível, O Caranguejo das Pinças de Ouro, As Joias de Cataficior, Os Charutos do Faraó, O Lótus Azul, Tintim no País de Ouro Negro, Tintim na América, ele também teve na América do Sul, Tintim na Ilha Negra, O Segredo do Unicórnio, A Estrela Misteriosa e Tintim no Tibete, foi o que eu trabalhei, que é esse aqui que nós vamos ter. Eu disponibilizarei os slides, tá, pessoal? E depois, se alguém quiser o material, eu falo no final, estará disponível também. Bom, eu escolhi As Aventuras de Tintim no Tibete para passar com a minha turma. Por que esse, entre vários? Pela história em si, né? A gente tem uma pequena... Estou aumentando a voz, se o som aumentou ali na Praça Cívica. Nós temos, inicialmente, né? Eu trabalho essa questão desse avião, do gelo, e eu falei, pessoal, e aí fiz um warm-up, né? Um mapa mental, e os alunos, pessoal, um avião caindo na neve, ele pode sobreviver? Ele estava na altura, ele caiu em cima dos Himalaias, no Tibete. E aí, vocês acham que alguém pode ter sobrevivido? Aí foi uma discussão bem legal na sala. E aí foi quando eu comecei a contar a história, né, para eles, sobre a história de Tintim no Tibete, né? Então a gente começa, nós temos parte a parte. Eu divido um bimestre todo para eu conseguir concluir até o final da história, né? Tintim, ele tem a notícia que o amigo dele estava nesse avião, Ting Chong Li, né? E ninguém acreditava. Todo mundo, quando deu por perdido, que ele certamente tinha morrido, a intuição de Tintim, por seu melhor amigo, ele disse, não, vamos para o Tibete. Eu quero ver Shang. Tintim, meu amigo, o avião caiu, não tem a menor possibilidade, foi dado como todos mortos, não há nem como resgatar no gelo, nas alturas. Mas Tintim, o tempo todo, ele estava disposto, ele ia embora, e iria com o avião, até que o capitão Haddock, muito relutante e sempre mal-humorado, decidiu ir com ele. E aqui ele já chegando para chegar no local do avião, né? E Tintim, ele sempre tem aquilo, que Shang estava vivo. Eu acredito que ele não morreu. E aí, mesmo a teimosia de todos, ele partiu para essa aventura no gelo. Então, foi muito legal contar a história, e os alunos me ajudaram, porque muitos deles já conheciam, já tinham assistido no YouTube, eles tinham quadrinhos, e eles já conheciam a história. E eu digo, não contem o final. E tinha essa expectativa da sala. Será que Shang está vivo? Tintim está tão certo, mas será que ele está só no devaneio, está a loucura na mente dele pela amizade, ou ele vai encontrar? Então, o comics, os quadrinhos, vai contando, na hora que Milu vai, se perde dele, aí tem um osso, aí ele vê. Milu, ele é um cachorro que ele tem um pensamento, sempre ele conversa através dos pensamentos, né? Então, ele vê aqui, né, se eu vou ou não vou, né? E no final ele vai embora e vai ajudar o capitão Haddock. Há muitos obstáculos nessa viagem. O pessoal que, digamos, que chegou com ele, estavam com eles, foram embora. Gente, eu vou mais não. Tá tendo uma Nebraska aí, findou. Só Tintim, capitão Haddock e Milu. O pessoal que estava acompanhando, eles desistiram pela questão do tempo, mas Tintim se manteve firme. Então, você vê, Milu cai, a diversidade, Tintim se escorrega no gelo, e assim, eu reduzi devido ao nosso tempo. E no final, Tintim se encontra numa caverna debaixo do gelo, e quando ele vê, Shang, meu pobre Shang, Tintim! Aí uma alegria grande na sala de aula, quando eu trago o vídeo, graças a Deus, encontrou os alunos, eles vivem a emoção, né?
E aí, o diálogo de amizade, eu sabia que eu iria lhe encontrar, meu amigo, aí ele está muito fraco. E havia também uma superstição que tinha o Yeti. O Yeti é uma besta abominável que tem um mito que ela vive aí no Tibete, né? Nessa área. E aí, Shang conta a ele que foi justamente essa besta fera que no Brasil é traduzido como pé grande, que pegou ele do avião e colocou aí nessa caverna e estava trazendo umas ramagens, por isso que ele está aqui. E no final eles saem, eles são resgatados. E aí a gente vê o olhar triste do Yeti, vendo eles partindo para pegar o avião para voltar. Então, toda a história é muita aventura, os alunos eles vivem e eles ficam felizes e a gente conta. Então, segundo Peterson, o teórico, como caderno adicional, isso aqui eu traduzi para o inglês, que era do francês, eu passei para o inglês depois, peguei para o português. Como caderno adicional do Jornal Pega, o Le Vertinier ciclou Georges Remis, de 1907 a 1983, sobre o codinome Hergé, que saiu o nome dele, né? Georges Remis. Começa as aventuras do garoto repórter Tintim, 10 de janeiro de 1929. Embora Tintim não tenha demonstrado muita ética através do exercício da sua profissão de repórter, porque, como repórter, ele fazia reportagem, mas se ele via alguém precisando de ajuda, ele ia lá e fazia, não ficava só na reportagem. Ele ajudava. Seu caráter era impecável e sua lealdade e dedicação aos amigos eram insuperáveis. Né? Então, eu coloquei do original do texto em inglês, tá? Trabalhei Peterson para trabalhar a questão dos teóricos. E Professora, resumindo, já vou já concluir. encerramos o tempo. Eu posso só concluir para já? Tá Só concluir, eu não vou passar mais o vídeo. A história de Tintim, ela narra colocada em evidência a coragem de Tintim na sua obstinação de salvar o amigo, Shang, quando todos acreditavam que ele estava morto. Que lição de amizade? Você me dá só mais 2 minutos para eu concluir? Pode ser? Meu amor, pode ser? Bem rapidinho. Que lição de amizade tiramos aqui, né? Eu sabia que eu encontraria você no final. Que maravilha, Tintim. Oh, como eu pensei em você, Tintim. Bom, aqui foi a atividade que eu usei, né? Eu já tinha trabalhado o passado e tinha trabalhado tanto o passado como o futuro, tá? Não iremos ver o vídeo devido ao tempo, tá? As biografias e o que eu digo, a lição de amizade, que é meus contatos, a lição de amizade de Tintim cativou nesse livro a todos nós. Uma esperança de que quando você tem uma amizade verdadeira, você sente o seu amigo em perigo e você sente também, como um pai e uma mãe, que ele precisa de você. Tintim teve essa esperança e ele conseguiu no final e foi verdade. Eu vou aqui para a apresentação. E foi assim que trabalhamos essa história maravilhosa, a maravilhosa de Tintim, como a amizade de amigos. Quando se tem uma amizade verdadeira, você sente o seu amigo bem, se ele está mal, e você sente se quando ele precisa de você, você vai estar lá. Então, foi essa amizade que passamos com essa história de Tintim no Tibete. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por ouvir.